Podemos começar daqui a pouco? Podemos, a hora que você quiser. Boa. Tá dando pra ouvir aí? Sim. Tá certinho. Boa. Quando você começar a contar aí, eu dou play. Só avisar. Peraí, só um minuto. Eu preciso de alguém para cronometrar os 35 minutos só de respostas. Alguém pode fazer isso, por favor? Eu posso. Quem que falou? Eu, Luísa. Tá, Lu. Aí, é só na parte quando for aberto para o pessoal, beleza? Gabriel, a hora que você quiser começar, eu vou cronometrar. E você quer que eu te fale quando estiver faltando quanto tempo? Precisa não. Pode Não? deixar aqui. Aparece aqui. Beleza. Boa. Então, pessoal, hoje eu vou começar a apresentar a minha proposta de candidatura para o Conselho Administrativo. Meu nome é Gabriel, acho que todo mundo já me conhece, mas eu vou falar um pouquinho sobre o meu histórico, que eu acho que é algo que talvez não é todo mundo que sabe. Eu comecei a trajetória no CJ em 2019.2 como consultor de projetos. Na época eu executei 2 projetos, um foi o MindNest, o outro foi a Academia. No Academia a gente gerou R$ 25 mil a mais de faturamento para sócio, para a dona no caso, em fevereiro, e aumentamos em 82% o número de pessoas que contratavam planos com mais de 3 meses de duração na academia dela. Além disso, como gerente de projetos, gerenciei 8 projetos e fui um dos responsáveis pela estruturação do cargo de gerente de sucesso do cliente, junto com a diretora de projetos e com o GRC da época, o Bruno. Como VP, eu encabecei a reformulação do CPA no início de julho e eu fui responsável, junto com o Otávio e a diretoria, pela reformulação do planejamento estratégico durante o semestre. E agora, em 2021.1, eu e o Marcos estamos tocando a transição do planejamento estratégico. Bom, minha apresentação hoje vai seguir o seguinte cronograma. Vou começar apresentando um pouquinho do que é o Conselho Administrativo, como ele foi formulado e para que ele serve, seguindo por uma análise breve do Conselho de 2021.1, e, por fim, um plano de atuação como conselheiro, que é o que eu pretendo fazer, como eu pretendo agir enquanto conselheiro no OCJ. Começando por uma contextualização, o Conselho do OCJ ele é formado por 4 pilares, que é baseado no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Vocês já ouviram isso muitas vezes, basicamente a gente segue a estrutura de ter os pilares de responsabilidade corporativa, prestação de contas, equidade e transparência. Esse é um tipo de conselho formado normalmente em empresas de capital aberto, ou empresas com muitos investidores. Não necessariamente seria o melhor modelo para o CJ, mas visto que a gente tem muitos sócios também, de certa forma garante bastante da governança que a gente tem hoje em dia, e é importante a gente seguir os pilares. Cada pilar tem o seu significado, a responsabilidade corporativa é principalmente ligado com a gente gerenciar a parte financeira da empresa, a viabilidade econômica da empresa e a estratégia. A parte de prestação de contas é principalmente relacionada com a disponibilização de dados pela empresa para os sócios. Equidade é basicamente tratar cada sócio de acordo com o seu cargo, de acordo com como ele deve ser tratado, não necessariamente de forma igual, mas de forma equitária. E transparência é transparecer principalmente decisões da empresa para todos os sócios. Bom, começando falando sobre responsabilidade corporativa, que é basicamente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, os agentes da governança devem ter uma visão ampla da empresa para zelar pela viabilidade econômico-financeira e todas as variações possíveis nesse processo. A gente tem 3 partes do regimento interno que falam disso. A primeira, que é basicamente supervisionar a diretoria executiva e garantir a execução do PE. A segunda, que é basicamente deliberar o PF. E a terceira, que é reformular e revisar o PE. Então, esses são os 3 pontos do regimento interno que prevêem a atuação do Conselho quanto à responsabilidade corporativa. Em relação à prestação de contas, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa afirma que as empresas devem prestar contas de todas as atividades realizadas para seus sócios e para as demais partes interessadas de forma clara, concisa e compreensível. A gente tem 2 pontos, basicamente, emitir relatórios dos cafés. O Conselho, mensalmente, não é todo mundo que sabe disso, ele olha os cafés e emite um relatório com o que tem que mudar, ou como é que foram os resultados, questionando o resultado para a diretoria. E também, teoricamente, deveria emitir um parecer dos relatórios financeiros da OCJ, mas os relatórios financeiros da OCJ não são feitos. O último balancete que a gente fez, o último balanço financeiro, deve ter sido em 2012, eu acho que foi isso, a última vez que teve um no box, pelo menos. Então, a gente tem bastante tempo sem isso e não é algo feito hoje. Então, basicamente, a gente não tem prestação de contas financeiras na empresa. Quanto à transparência, todas as decisões tomadas devem ser claras para todos dentro de uma empresa, do governo ao cliente, dos investidores e da sociedade. As informações não devem ser restritas para as partes interessadas. Basicamente, a única coisa que a gente tem prevista nisso é fazer ata de conselharia para a empresa. Mas óbvio que isso também é feito em RM e transparência pela própria diretoria. E, por fim, a equidade não tem nada no regimento interno que fala disso. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa afirma que os sócios e stakeholders devem receber tratamento justo e igualitário dentro de uma empresa. E, no fim das contas, se a gente cumprir com os outros pontos, se a gente seguir o próprio regimento interno, que tem uma diferenciação de cargos, a gente está sendo equitário. Mas, em si, não tem nada sobre isso no regimento interno. Bom, agora analisando em si como é que foi o desempenho do Conselho, como é o Conselho do OCJ atualmente, a gente tem 3 deficiências principais.
A primeira é que a gente não tem transparência orçamentária, igual eu comentei, não é feito, a gente não tem nenhuma transparência orçamentária para a empresa. Recentemente, o Gabriel começou a lançar alguns relatórios que dão um pouco de transparência, mas mais no sentido de resultados, principalmente de receitas, e acaba que os gastos a gente não tem tanta clareza. Quanto às prestações de contas em transição, basicamente, a gente está mudando de pé, a gente está mudando de estrutura de dados no CJ, então a gente saiu do modelo que a gente apresentava um café em Excel e lançava esse café no Box, para um modelo atual que a gente apresenta em Power BI e não tem uma definição clara de como a gente deve fazer essa prestação de contas para a empresa, a prestação realmente do documento, como a gente deve enviar um documento com as informações para a empresa. E, por fim, a transparência de decisões e ações da empresa é muito falha, isso principalmente relacionado ao fato que esse semestre, por exemplo, a gente não teve ata no segundo trimestre sendo enviada. Então, a conselharia aconteceu, a gente não teve a ata, então as pessoas não sabem as decisões tomadas. Bom, falando um pouquinho sobre outro problema que foi relatado, principalmente pelos gerentes e consultores, a gente tem um problema de distanciamento do conselho. Eu não coloquei como deficiência, porque não necessariamente isso é um ponto ruim, é um pouco do próprio órgão ficar um pouco distante da empresa, isso é outra coisa que é sempre repetida em Sabatina, mas é real, assim, as pessoas estão em outro momento de vida e elas realmente têm que estar um pouco distantes para poder tomar uma decisão um pouco mais imparcial. Mas, da mesma forma, isso foi algo relatado, então é, de certa forma, um problema. A gente tem essa visão, pelo menos pelos consultores e gerentes da empresa. Agora, entrando um pouco mais em detalhe em cada um dos problemas, a transparência orçamentária, que a gente tem esse inciso no regimento interno de analisar o relatório financeiro mensal, ela não é feita, a gente não tem acompanhamento do PF pelos sócios, então vocês, por exemplo, veem o PF no início do semestre e depois a gente vai gastando, a gente muda a conta e vocês nem ficam sabendo. E a gente também não tem, o conselho, né, não tem uma ciência real da situação financeira da empresa. Então isso não é passado para eles. Um exemplo disso, claro, foi no início do ano que eu tive que pagar o COFINS, e eu tinha R$ 9.000 em dinheiro aqui na minha casa, e eu mesmo criei uma planilha para poder registrar a entrada e saída, e uma pasta no Drive para colocar todos os comprovantes de saque e de pagamento de contas. Se eu não tivesse feito isso, não teria sido cobrado, se esse dinheiro tivesse sumido, ninguém ia saber, e basicamente não foi cobrado que fizesse uma transparência, a empresa nem ficou sabendo disso. Então, a gente tem essa deficiência, e, enfim, é algo que a gente tem que pensar sobre. Quanto à prestação de contas, a gente tem esses pareceres que são emitidos pelo Conselho. Esse semestre a gente teve atrasos, esse mês ainda, se eu não me engano, a gente ainda não tem parecer de todos os cafés, isso de junho, sendo que os pareceres têm um prazo de uma semana para serem enviados. E a gente também está numa transição de pé em que a gente precisa de pensar um modelo para poder padronizar realmente essa transparência, a gestão de conhecimento dessa prestação de contas. Então, antigamente mandava os cafés, a gente não pode postar um arquivo PBIX no box do BI porque não faz sentido, então a gente acaba tendo um pouco de um gargalo nesse ponto. E por fim, na tomada de decisões, a gente não teve envio da ata, como eu falei, que foi atrasado, e a gente tem um modelo de transparência um pouco questionável, posto que a gente acaba fazendo uma ata, bota no grupo do WhatsApp ou no box, as pessoas nem leem normalmente. Bom, passando agora para os planos de atuação, eu acho que a primeira coisa a ser dita é, eu acredito que com base no nosso pé atual, principalmente pelo enfoque de inovação, o Conselho não deve atuar de uma forma deliberativa, ele deve ter um poder deliberativo apenas para emergências, mas o Conselho em si deve se ver como um órgão quase consultivo. Então, o meu objetivo é atuar o mínimo possível no poder deliberativo do Conselho, então eu vou dividir o meu plano em dois. Primeiro, eu vou fazer algumas sugestões para a diretoria executiva, para poder reforçar a nossa governança corporativa de coisas que eu acho que são falhas, e depois eu vou falar sobre como eu pretendo atuar e me comportar enquanto conselheiro, que eu acho que acaba que seria o meu plano de atuação, ou o que eu vou fazer, ou como eu vou me comportar quando eu estiver no cargo, se eu for eleito. Bom, começando pelas sugestões, eu acho que na transparência orçamentária, a gente deveria estabelecer uma transparência financeira periódica para a empresa, então eu sugiro um relatório de entradas e saídas comparado com o PF, a ser feito trimestralmente, e isso a ser feito e ponderado pelo conselho também, e para a empresa inteira poder ter acesso e realmente ver como as contas, como o trabalho está sendo reinvestido, né? Como o valor que os consultores estão gerando está sendo reinvestido na empresa, como a gente está realocando gastos, porque, enfim, eu acho que isso tudo é muito importante. Quanto à prestação de contas, eu acredito que a gente deveria enviar um relatório que a diretoria de projetos já faz, que é um relatório basicamente analisando cada indicador que a gente tem. Então, por exemplo, se a gente não pode postar mais no box o nosso café em Excel, a gente vai postar um PDF com a análise de cada indicador. E eu também sugiro que a gente indexe os resultados em uma planilha de Excel no box, para a gente conseguir ter uma base de segurança com os resultados para caso a gente tenha algum problema no BI. Eu sei que muitos candidatos tiveram muitos problemas para analisar indicador nesse semestre, porque não tinha no box os resultados, a gente acaba tendo que usar o BI, e às vezes a gente não consegue fazer as manipulações de dados que a gente quer. Então, eu acho que seria muito importante a gente ter esses dados lá indexados e ser padronizado para ficar como base de segurança caso tenha algum problema no BI ou no Pipefy. E eu também acho que os pareceres de café, que são enviados pelo Conselho, deveriam ser disponibilizados para a empresa inteira, não só para a diretoria. Então, acho que isso facilita até a própria empresa conseguir cobrar o Conselho dos prazos, coisa que a gente não fez esse semestre como diretoria, e que a empresa poderia ter feito caso isso fosse disponibilizado para todo mundo. Bom, e agora sobre o plano de atuação, sobre como eu pretendo ser enquanto conselheiro mesmo. Eu realmente, igual eu comentei, meu objetivo é exercer poder deliberativo só em casos realmente urgentes,
Então, eu sempre quis que a diretoria tivesse total controle e autonomia para poder tomar as próprias decisões, e eu quero que o conselho seja participativo no sentido de aconselhamento e disponibilidade de tempo para conseguir ajudar a diretoria a tomar as próprias decisões, mas não tomando decisões pela diretoria e, principalmente, não argumentando em cima das decisões já tomadas pela diretoria, coisa que acontecia no passado. Então, acho que esse semestre, por exemplo, a gente teve um conselho que não foi um conselho que interferiu muito nas decisões da diretoria, mas também não era um conselho muito consultado. Então, dessa forma, eu também me ofereço a ser um conselheiro muito disponível para ajudar a diretoria em qualquer momento. Então, eu acho que é algo que falta um pouco também, essa disponibilidade, essa realmente se mostrar disponível para a diretoria, que é algo que eu me comprometo, e também para poder apaziguar um pouco, ou tipo, mitigar um pouco o problema de distanciamento do conselho com a empresa. Eu me comprometo aí em todos os retiros de membros e participar do máximo de sabatinas possível, que eu acho que é um momento que os conselheiros conseguem agregar muito, principalmente com perguntas mais qualificadas e históricas. Bom, é isso. Agora eu me abro para perguntas. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. E vamos lá. Bom, o candidato usou 9 minutos e 50 segundos, então 10 segundos, sobraram 10 segundos, que serão convertidos para o tempo de pergunta dentro dos 35 minutos. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto. Boa. Vocês estão vendo o CJ? Aham. Beleza. Gabriel, você está pronto para a gente começar as perguntas? Rapidão, só esquematizar aqui minha tela. Beleza. Pode ir. Bom, e só lembrando que são 30 segundos para ler e 2 minutos para responder. Perdão. Sabatina do Conselho, perguntas do Conselho Administrativo, primeira pergunta do Conselho. Tá, primeiramente, o projeto 2019.1 foi o RIMA, foi um projeto sobrealocado com pessoas da gerência e da diretoria, e ele deu bastante errado, principalmente porque as pessoas não se comprometeram com o projeto, e acabou que o Luiz, que era o diretor de projetos na época, fez o projeto praticamente sozinho, e o NPS foi 6, eu acho, então foi um NPS detrator. O projeto foi vendido, foi a maior hora da UCJ, acho que foram R$ 20.000 para um projeto de 15 dias, algo assim. O conselho foi muito contra na época, igual era nessa época contra a sobrelocação. Bom, sobre posicionamento definitivo para o tema. Eu acho que na estratégia da UCJ a gente não quer sobrelocar pessoas, na maior parte das vezes, pelo menos não da forma que a gente faz hoje em dia, e a gente acaba que está num momento de transição em que a gente ainda está se adequando a isso, mas eu acho que em um momento ideal a gente deveria vender projetos mais caros para pessoas executarem uma por pessoa. Mas eu também acho que 3,2 horas é muito pouco tempo de trabalho para um consultor, eu acho que a gente deveria fixar isso na casa de 5 ou 6 horas, porque é o quanto a gerência e diretoria trabalha e é o quanto o estágio cobra, e a gente quer que as pessoas sejam dedicação exclusiva para o CJ, então acho que a gente deveria cobrar isso também. Mas, assim, a resposta basicamente é essa. Eu acho que uma forma estratégica de sobrelocar, por exemplo, seria a gente sobrelocar pessoas em etapas específicas do projeto. Por exemplo, eu acho que a parte de implementação do projeto ela exige muito mais tempo do que dedicação. Então, a gente poderia sobrelocar membros nessa época, já que eles precisam de estar no projeto por muito tempo, mas não necessariamente fazer muitas coisas por dia. Então, eles poderiam tocar 2 projetos simultaneamente. Mas, no geral, não sou uma pessoa mais a favor, apesar de entender muito e ser a favor no momento atual da empresa de sobrelocar, já que a gente tem uma meta de faturamento no final do ano, e a gente está num momento de troca de pé, então é importante a gente conseguir fazer as pessoas pensarem de forma coesa e realmente ter um objetivo em comum. Então, dessa forma, eu acho que é muito importante a gente ter essa meta e a gente sobrelocar. E ter, por exemplo, o plano Búzios no final do ano, que ajuda as pessoas a comprarem o novo pé. Mas, assim, na estratégia em si, eu acho que não faz sentido, justamente porque a gente escolhe se diferenciar por qualidade. Eu finalizei já. Boa. Eu vou te avisar quando estiver faltando 30 segundos, tá? Eu esqueci de te avisar antes. Beleza. Segunda pergunta do Conselho. Boa. Bom, primeiramente, acho que a gente não vai ter um conselho muito diverso, já que eu e o Otávio e o Pedro trabalhamos juntos no semestre passado, e são 3 homens, enfim. Embora o Pedro esteja no grupo do CJ Raízes, eu e o Otávio não temos nenhum grupo de diversidade em si.
Mas eu também acho que a diversidade nesse sentido também é muito sobre não só vivência, não só, enfim, não sei como é que eu falo isso, mas grupos minoritários, mas também sobre diversidade de onde a pessoa veio da empresa. Então, eu sinto falta no conselho, por exemplo, de ter um gerente ou de ter alguém que já saiu da empresa há mais tempo, ou de ter alguém que talvez não fosse nem um membro da OCJ, igual a gente já vai comentado na sabatina do Otávio. E aí, sobre essas travas organizacionais que o CJ impõe, que atrapalham a formação de um conselho plural. Bom, primeiro, o CJ naturalmente é pouco minoritário, então a gente, enfim, a gente está mudando isso, mas ainda não é a realidade, a gente está igual em todos os grupos. Então a gente acaba tendo um problema para isso e a gente também não permite a entrada de membros, de ex-membros no CJ, e recentemente foi proibido consultores entrarem no conselho, no último regimento interno. Então a gente, enfim, faz algumas travas nesse sentido. E o que a gente pode fazer para poder mitigar uma possível falta de diversidade dos perfis do conselho administrativo é agregar pessoas no conselho em momentos de discussão. Então, por exemplo, eu acho que quando a gente vai ter uma discussão sobre algo que principalmente tem relação com esse tema, ou algo que seria legal ter uma mentalidade desse tema, a gente tem muitas pessoas que se disponibilizariam para ajudar. Então, por exemplo, eu tenho certeza que a Giovana, que vai sair da empresa agora, super participaria de uma conversa para a gente poder discutir sobre coisas relacionadas à diversidade no CJ. E eu também acho que a gente pode chamar pessoas, por exemplo, para tratar de temas que não são necessariamente relacionados a grupos minoritários. A gente pode chamar pessoas que não são da UCJ, então a gente tem muito contato com o Anderson Cabido, que trabalha no Sebrae há muito tempo, com o Aureliano, que é nosso professor orientador, e com outras pessoas que a gente pode usar sempre esse tipo de contato para poder ampliar a discussão do conselho. Não acho que as decisões de conselho têm que ficar restritas só ao órgão colegiado e à diretoria executiva. Beleza. Terceira pergunta do conselho. Responda. Não sei exatamente qual foi a mudança que teve, 2017.1. Eu sei que antigamente nosso conselho ele era muito mais inflado do que é hoje, mas eu acho que foi antes disso. Se eu não me engano, essa mudança é bem mais antiga do que 2017.1, então eu não vou saber responder. Beleza. Agora a gente vai para a parte das perguntas da diretoria executiva. Primeira pergunta da diretoria. Bom, o momento de prestação de contas que o conselho pode estar inserido. Bom, basicamente o que eu comentei na minha proposta, o conselho tem algumas funções e basicamente a única parte, a parte que a gente vê se o conselho está realmente executando essas funções é quando elas chegam principalmente para a diretoria, que é a interface direta. E sobre o conselho não ser avaliado, eu acho que a gente tem que pensar em um modelo de avaliação sim, mas eu acho complicado também, porque como a gente não tem muito contato com o conselho, isso acaba sendo difícil. Mas realmente, em questão de prejuízo, por exemplo, já teve alguns semestres de conselheiros ausentes, a gente às vezes tem alguns atrasos de aprovação de documento por causa, justamente de conselheiros que não aprovam no tempo, e alguns atrasos no geral em algumas práticas, mas é muito difícil da gente conseguir criar um mecanismo de desligamento de conselheiros. Eu acho que isso tem que vir muito do próprio conselho, talvez o conselho conseguir, o presidente do conselho conseguir ter esse poder, já que o presidente do conselho normalmente é mais próximo da diretoria, mas é bem complicado, então não sei, porque, por exemplo, uma VD é muito difícil, porque você tem muitos critérios que você não vai conseguir avaliar, então, e ao mesmo tempo, se você der o poder da diretoria, desligar o conselho, a gente meio que quebra a governança corporativa, porque a diretoria estaria conseguindo deliberar quanto a um conselho que teoricamente tem que supervisionar a diretoria, então não faz muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o principal ponto de conseguir prevenir isso é votar de forma crítica e entender se o candidato vai realmente exercer um papel sério e não vai largar o conselho no meio, que normalmente é algo que pode prejudicar bastante. Ok. Segunda pergunta da diretoria.
Bom, sobre a atuação do Conselho Administrativo no PE, foi muito pequena, a gente teve um contato muito grande no início, quando a gente estava definindo visão, mas a gente depois teve um desalinhamento, tanto que o Conselho tipo, chegaram informações no final do semestre que alguns conselheiros do próprio semestre não sabiam algumas coisas básicas do próprio PE que a gente tinha elaborado. Então isso é uma coisa um pouco estranha, e era para o Conselho estar mais presente, tanto que o papel do Conselho é reformular o PE, não necessariamente da diretoria, mas também não foi algo que acho que impactou na qualidade do planejamento. E no processo de transição, de execução do PE desse semestre, o Conselho não teve muita participação no semestre no geral, mas isso foi questionado em vários cafés, principalmente sobre o indicador de estudo, por exemplo, que não começou a rodar ainda, e sobre alguns outros indicadores também, como projetos mentorados, que é novo, só que no final das contas não teve tanta participação também. E sobre um papel do CA no semestre que vem para poder ajudar a diretoria, então acho que o principal ponto é realmente estar disponível para ajudar, porque eu acho que esses pontos, sobretudo do RH, está um pouco vacante, vai ser importante ter um contato maior com o conselho e também com diretores antigos. E sobre execução e aperfeiçoamento da estratégia, a gente tem no final do ano previsão do reformulação do PE, né, no caso da revisão. E, enfim, acho que isso é um processo que o conselho tem que estar muito presente, são 3 meses de revisão, nos últimos 3 meses do ano, e eu acho que é o principal ponto para poder ajudar. E, por exemplo, já tem alguns pontos que eu acho que a gente tem que alterar no PE, e eu acho que vai ser interessante ter essa discussão com a diretoria no final do semestre, para a gente poder ver como foi a execução no segundo semestre, como é que vai ser daqui para frente. Ok. Terceira pergunta da diretoria. Bom, sobre o momento de transparência do conselho com a empresa, a gente não teve nenhum momento que o conselho foi na RM transparecer, antigamente, principalmente em momentos de desligamento de membros, a gente tinha esse contato, nesse semestre não houve, então não teve isso, mas basicamente a gente teve uma ata no início do ano e não teve a outra, e fora isso não teve nenhum outro momento de transparência necessariamente do conselho com a empresa. E como eu avaliei a transparência, eu acho que a transparência não necessariamente é das ações do conselho, tá? Eu acho que a diretoria mais conselho tem que transparecer as coisas para a empresa. E eu acho que existem vários pontos que poderiam ser melhores, então a gente realmente não transparece muito as coisas, algo que eu até nem falei na minha apresentação, mas que você tinha notado, é justamente sobre a gente talvez ter um parecer um pouco maior de decisões para a empresa, então a presidência e a diretoria se juntar um pouco mais para mandar alguns relatórios, talvez mensalmente, para poder falar sobre o que está sendo discutido em diretoria, o que está sendo decidido em diretoria, e o que está sendo decidido e discutido em diretoria mais conselho também. Porque eu acho que no final das contas as decisões são da diretoria e o conselho aprova ou não, mas no final das contas a transparência tem que vir muito da diretoria também, e foi algo que a gente não fez esse semestre e que a gente teria que fazer semestre que vem. E ainda mais se tiver um conselho com uma função mais consultiva, ele não vai estar deliberando, e sim auxiliando na tomada de decisões, e então essa tomada tem que ser justificada e divulgada justamente pela diretoria. Mas, óbvio, as atas também foram um problema que a gente tem que continuar fazendo, no caso. Ok. Então, a gente finaliza aqui a parte das perguntas do conselho e da diretoria. Se alguém do conselho ou da diretoria tiver pergunta, podem levantar a mão. Só um minuto que eu vou compartilhar a tela. Vocês estão vendo o cronômetro certinho? Sim. Beleza. Lu, aí você lembra de marcar os 35 segundos, 35 minutos e 10 segundos dessa batinha? Então a gente começa com o Pedro. Gabriel, tá dando para me escutar? Tá me ouvindo? Tá sim. Show. Parabéns pela apresentação. A minha pergunta vai no seguinte: se a gente pensar em um conselho de administração de uma empresa de mercado, o papel do conselho, de certa forma, é ser o elo, né, entre a diretoria e os sócios da empresa. Então, o conselho acaba tendo um papel muito grande no interesse dos sócios e, por isso, ele deve intervir bastante ali junto à diretoria.
Eu queria que você ponderasse se você acha que esse mecanismo dentro da UCJ é aplicável e, se não, por que você acha que não? Sobre o mecanismo da gente ter um conselho que atua em função Como do elo. sócio. Elo Entendi. entre a diretoria e os sócios. Então, eu acho que, no final das contas, a UCJ funciona de forma diferente. Eu até comentei sobre o conselho, no caso da UCJ, em que a gente não segue necessariamente o modelo de empresa de mercado, porque a gente não tem acionistas com dinheiro investido, né? São sócios e temporários que saem todo ano. E nesse sentido, eu acho que o conselho acaba assumindo um papel de garantir o elo entre a própria UCJ, a existência dela, e a gestão atual. Então, não deixando isso se romper. E acaba que isso, em alguns momentos, é um problema, justamente porque essa existência da UCJ muitas vezes está relacionada com práticas antigas e prioridades antigas de outras diretorias. Então, na prática, eu acho que o conselho não necessariamente faz o papel de ligar os sócios com a diretoria, mas faz o papel de ligar a existência da empresa com a gestão atual e de dar essa segurança. Então, acho que o conselho tem boas funções, a governança corporativa executada é boa, mas a gente tem que conseguir mudar algumas coisas e criar alguns mecanismos para poder tirar um pouco da força do conselho e conseguir criar uma empresa que seja mais aberta, a diretoria poder ter mais liberdade, sem que a gente perca um pouco da segurança que a governança corporativa traz. Show. Eu vou fazer minha pergunta. Gabriel, parabéns pela apresentação, pela candidatura. Você destacou os 4 pontos da governança corporativa. Eu queria saber para você quais são, no seu ponto de vista, quais são que o Conselho da UCJ manda melhor, que faz melhor, quais são os piores e como que você pretende, caso eleito, resolver, principalmente os que a gente não manda tão bem. Então, eu acho que os pilares da governança corporativa não necessariamente são o papel do conselho garantir, é um papel da diretoria mais conselho. E nesse sentido, acho que o que a gente consegue fazer melhor é a prestação de contas, provavelmente, porque a gente tem o café semestral, mensal, quer dizer, e a gente também, de certa forma, tem a transparência do PF, embora a gente não tenha transparência dos gastos. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitos problemas nesses também. Enfim, como conselheiro, não pretendo resolver nenhum problema, igual eu comentei. As sugestões que eu tenho para a diretoria, que eu vou ajudar como conselheiro, se a diretoria se dispor a fazer isso, é justamente a gente conseguir aumentar a prestação de contas e a transparência através, né, dessas mudanças que eu propus. Então, da gente realmente colocar os arquivos, colocar análises no box mensalmente, colocar os indicadores anexados lá e fazer esse relatório financeiro, principalmente trimestral, e na transparência, principalmente com a atuação da diretoria, enviando pareceres de decisão ou discussões para a empresa. Além disso, eu acho que, como conselheiro, caso a diretoria concorde, eu pretendo mandar os relatórios de café para os membros inteiros, para todos os membros, não só para a diretoria, porque eu acho que faz sentido. Mas, enfim, eu acho que é um trabalho de diretoria mais CA e, igual comentei na proposta, acho que todos os pontos têm espaço para melhorar, eu tenho algumas sugestões, mas se a diretoria não concordar, eu não pretendo atuar em nenhum desses pontos. Luísa. Gabriel, parabéns pela candidatura e pela apresentação. Eu queria falar sobre um ponto que você trouxe, né, que você até falou agora nas respostas para o Marcos, que é o ponto de estar muito próximo da diretoria e realmente ser consultivo para ajudar na tomada de decisão de diretoria, mas também de fazer com que a diretoria tome as principais decisões e o conselho mais valide elas mesmas. E aí, o que eu queria comentar é que, atualmente, a gente não tem uma proximidade da diretoria com o conselho. Na verdade, o contato é quase mínimo. E se a gente quiser seguir esse modelo que você está propondo, eu acho que seria interessante a gente ter um maior contato da diretoria com o conselho. Eu queria saber se você concorda com isso e, se sim, como que isso pode acontecer. Eu concordo, e só corrigindo algumas coisas que você falou sobre a minha proposta, eu não desejo validar também decisões. Eu acho que, assim, em casos emergenciais, eu barraria uma decisão que seria muito prejudicial para o CJ e por alguma razão, assim, que vai explodir a empresa. Mas, no fim das contas, eu acredito que a diretoria tem que tomar as decisões e eu estou aqui só para ajudar a tomá-las. E sobre contato, acho que tem que ter um contato maior sim. O principal ponto é o grupo de Direca e a imersão do conselho também, que é muito mal utilizada. O retiro de diretoria, no caso, que a gente chama, né? Que vai a diretoria e o conselho. Então, acho que esses são os pontos iniciais e a gente tem que trabalhar isso melhor. Eu também acho que a gente pode ter mais reuniões de conselharia com presença da diretoria, principalmente para debater alguns pontos específicos. E também acho que a própria diretoria pode ter abertura para poder marcar reuniões com o conselho, para a gente conseguir ter mais contato. Obrigada. Mariana. Gabriel, parabéns pela candidatura e pela proposta. Eu quero retomar na primeira pergunta da diretoria sobre a avaliação do conselho, que você comenta que a avaliação se torna difícil e complicada, pensando que tem pouco contato da diretoria e das pessoas, enfim, com o conselho. Mas uma de suas propostas, que você também acabou de responder para a Lu, foi de tentar trazer essa aproximação. Então, eu queria entender como é que você pretende trazer essa aproximação, se ainda que haja maior aproximação, você quer ter essa avaliação do conselho e ver isso de forma positiva.
Então, na verdade, eu não acho que a maior proximidade do conselho com a diretoria permite, de certa forma, uma avaliação do conselho. Porque o ponto principal é que o conselho não tem tanta ação mesmo. Porque você vai ter uma reunião com uma pessoa por mês, assim, 2 reuniões por mês, você não consegue avaliar aqueles pontos todos da VD. É muita coisa e não faz tanto sentido. Então, acho que essa é a razão de a gente não conseguir avaliar o conselho por meio da VD. Eu acho que o conselho tem que ser avaliado principalmente por disponibilidade e cumprimento de prazos. A gente pode, talvez, estabelecer alguma forma de uma auditoria nesse sentido. Então, se não cumprir com os prazos, toma uma auditoria e uma quantidade de pontos, 15, não sei, a gente pode desligar um conselheiro dessa forma. Mas eu falo que é difícil porque justamente é o que eu comentei. A diretoria tomar essa decisão de desligar um conselheiro vai contra a governança corporativa. E o conselheiro não tem tanta interface, apesar de poder ter mais, para conseguir fazer uma avaliação de desempenho coerente com o trabalho dele. Então, a única forma que a gente realmente tem de avaliar o trabalho seria pelos prazos. Acaba que eu acho que vai ser isso. Gabriel. Gabriel, parabéns pela candidatura e pela apresentação. Eu vou fazer várias perguntas e gostaria que você respondesse de forma mais dinâmica para a gente continuar discutindo. São perguntas simples de responder. Mas eu só gostaria de, para começar, ver se você concorda ou não com o papel um dos papéis do Conselho Administrativo é a prestação de contas. E na UCJ, falando da parte mais financeira, isso acaba sendo um pouco complicado, porque realmente o conselho está um pouco mais distante, não funciona como conselho administrativo em empresas de mercado. Então, na sua opinião, a prestação de contas financeiras, principalmente essa questão que você tocou dos gastos que não foram planejados, deve partir da diretoria, especificamente do DMFIM, e não do conselho. Seria isso? Eu acho que a prestação, enfim, o que eu comentei, a diretoria mais conselho, toda a parte da responsabilidade da governança corporativa. A prestação de contas financeiras tem que vir do DMFIM, que é quem cuida das partes financeiras. Ela pode vir do DMFIM para o conselho passar para a empresa, ou do DMFIM para a empresa inteira, que eu acho que faz mais sentido justamente porque todo mundo é sócio. Então, se a gente está garantindo a responsabilidade corporativa, não tem por que a gente omitir informações financeiras dos sócios. Já voltando à pergunta do Pedro de elo. Não precisa desse elo, pode ser para todo mundo. Entendi. Só para continuar a discussão, a gente tem uma ferramenta que é o Granato, que vai ser exposto para a empresa no semestre que vem, eu diria que está 95% concluído, no qual a gente tem muito do que você falou, a gente tem o registro de todos os gastos da empresa, dos documentos comprobatórios se gastos ocorreram, como notas fiscais e boletos, e a gente tem a previsão daqueles gastos, como segundo o planejamento financeiro, e os gastos não estão planejados e está descrito na ferramenta também. Você acha que essa ferramenta seria suficiente para garantir essa transparência, ou teria alguns documentos que a diretoria do conselho deveria prover para a empresa? Não, eu acho que não é suficiente, principalmente porque eu que conheço o Granato há 6 meses ainda não compreendo a plataforma direito. Então, acho ela um pouco complexa e acredito que seria muito positivo a gente ter um relatório trimestral para o pessoal poder acompanhar isso direito. Principalmente porque a gente tem movimentações de gastos e isso não está escrito no Granato. Então, se a gente deixa de executar um gasto para executar outro, isso é algo que eu acho que tem que ser bem claro num relatório e que a gente não vai ter no Granato. Perfeito, obrigado. Giovana. Oi, Gabriel, parabéns pela candidatura. Tendo em vista que buscamos enquanto TJ, e como você mesmo falou, caso seja eleito, serão 3 homens que já trabalharam juntos ali no conselho, eu queria saber de você como é que você pode assegurar que as decisões tomadas pelo conselho, tendo em vista o que foi apresentado pelos diretores, não seja realmente influenciado por uma mentalidade do passado e uma visão mais pessoal dos próprios conselheiros, desconsiderando as vivências e as necessidades do momento. Bom, provavelmente os posicionamentos que a gente vai ter no conselho vão ser muito enviesados pelo que a gente já viu no CJ, mas como eu falei, eu não pretendo tomar decisões pelo conselho, a não ser que estritamente necessário, então eu pretendo dar esse poder para a diretoria. Mas de certa forma também, eu acho que quem me conhece sabe que meu pensamento é pouco influenciado pelo passado em muitos momentos, então eu acho que eu não vou trazer uma mentalidade retrógrada para a empresa, mas de certa forma, como eu não pretendo impedir a diretoria de tomar as decisões que acreditam, eu não acho que minha presença vai impedir isso de acontecer. Beleza. Gerentes. Malu, pode começar. Boa tarde, Gabriel. Primeiramente, parabéns pela proposta. Eu queria entender um pouco mais sobre o que você falou de prazos para as atividades que os conselheiros realizam. Você comentou que esses prazos poderiam ser cobrados pela empresa como um todo, se houvesse uma transparência do que os conselheiros fazem em relação às atividades. E aí eu queria saber ações práticas para agilizar esses processos, que muitas vezes são demorados porque não tem a cobrança dos prazos. E como que os membros, no geral, cobrariam, assim, partindo do pressuposto que tem uma transparência, considerando a distância que tem hoje entre o conselho e os membros no geral.
Então, eu acho que os membros podem cobrar apenas as coisas que eles vão receber, né? Então, por exemplo, existem algumas coisas, por exemplo, as validações do planejamento financeiro, que o conselho devolve e acaba ficando entre a diretoria e o conselho. E eu acho que o problema principal está na própria diretoria, às vezes, isso eu falo diretoria, mas é mais presidência, não cobrar os prazos da forma correta. Então, a gente acaba tendo um problema de cobrança e aí acaba que os conselheiros atrasam também. Então, o principal problema de agilidade é esse, já que os conselheiros normalmente não demoram na aprovação em si, mas se a gente perde um pouco do pique de cobrança, acaba que eles vão atrasar. E aí, sobre a empresa, Malu, eu acho que algumas coisas que podem ser enviadas à empresa podem ser cobradas pela própria empresa. Então, parecer de café é um exemplo de algo que pode ser enviado para a empresa, eu acho que faz sentido, pode ser cobrado pela empresa, ou até, às vezes, o planejamento financeiro, se for fazer sentido que ele seja enviado para toda a empresa durante a aprovação, não só no final, pode ser cobrado pela empresa também, mas isso eu acho que tem que ser discutido com diretoria e conselho antes. E como que a empresa cobraria? Bom, teoricamente qualquer membro pode auditar um membro por atraso. Tipo, se for algo relacionado a algo que você deveria receber e você não recebeu, e foi tarefa do conselho, se o conselho fosse auditável, você poderia auditar. Então isso é uma forma, outra forma seria mandando mensagem para os conselheiros ou para a empresa em qualquer lugar. Obrigada. Larissa. Vocês estão me ouvindo? Não? Então, Sim. boa tarde. Gabriel, parabéns pela sua candidatura, pela proposta. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre uma das propostas que você fez. Você sugeriu que em determinadas discussões do conselho, outras pessoas que não fossem conselheiras pudessem participar. E aí, caso isso ocorra, eu queria entender o papel dessa pessoa na discussão e qual que seria o poder dela na tomada de decisão. Uhum. Bom, então, como eu comentei, acho que tomar decisão vai estar muito mais envolvida na diretoria no semestre que vem. Então, acaba que essa pessoa vai estar lá para poder trazer uma perspectiva de fora, mas não necessariamente ela vai ter poder em tomar decisão mesmo. Eu acho que a ideia deve ser realmente alguém com poder de opinião e poder de consulta, mas se a diretoria tomar a decisão e o conselho ajudar nessa decisão através dessa pessoa. Então, acho que esse seria o papel. E para poder viabilizar isso, eu acho que é muito simples. É só a gente realmente mapear algumas pessoas que podem ajudar e chamar, normalmente, pessoa bem aberta para ajudar nessas coisas. Principalmente se for sempre CJ. Júlia. Oi, Gabriel, parabéns pela sua candidatura. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta em relação a uma coisa que você falou em alguma das respostas, não sei se foi do conselho da diretoria. Você falou que não faz sentido, estrategicamente, a gente sobrealocar membros do jeito que a gente faz atualmente. Só que a gente tem que fazer isso atualmente para bater meta. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente optou nesse semestre, nesse ano, por comprar uma meta de portal de faturamento para a gente justamente conseguir fazer uma transição de pé. Então, realmente colocar na cabeça de algumas das pessoas algumas metas. Então, a gente agora está fazendo um plano Búzios com metas do pé atreladas. E para a gente vai fazer sentido ter essa meta e fazer uma sobrelocação no momento de transição, que a gente realmente teve poucos consultores também, que a gente estava vendo projetos, e para a gente realmente conseguir fazer essa transição de planejamento de mentalidade. Uma vez que a gente esteja estabilizado com o preço da hora acima da média, conseguindo faturar 513 mil sem sobrelocar membros, eu acho que não faz sentido a gente começar a sobrelocar, só por isso, a não ser que a gente pense de forma estratégica um método. Mas esse semestre foi uma escolha de diretoria da gente sobrelocar por causa disso. E também porque a gente queria justamente fazer essa meta acontecer para engajar a empresa e ter um objetivo em comum. Beleza, obrigada. Mais alguém da gerência tem pergunta? Consultores? O Jade pode perguntar. Gabriel, parabéns pela candidatura. Eu queria entender mais, porque você comentou que a sua ação mais sobre as ações seria em casos urgentes. E aí eu queria entender o que seria um caso urgente, porque eu acho que é meio subjetivo, que pode ser urgente para mim, já como pode ser para você. Aí eu queria entender o que seria um suposto caso urgente. Um exemplo poderia ser o que aconteceu em 2019.2, que a gente perdeu o diretor da Emifin, a gente não fez os relatórios lá as atas de eleição, a gente perdeu o acesso ao banco, a gente teve que rodar basicamente uma auditoria interna na empresa, isso foi feito pelo Lessa na época, que era conselheiro. E se, por exemplo, a diretoria fosse contra rodar uma auditoria interna no caso desse, eu deliberaria para a gente rodar, porque a gente poderia perder, inclusive, a existência do CJ por causa disso. Então, realmente, casos urgentes, eu acho, principalmente na área financeira, que normalmente pode ter problemas assim. Se fosse alguém realmente que quiser mudar o planejamento estratégico inteiro no final do ano, isso não vai ser algo urgente para mim, para te dar um parâmetro. Tranquilo.
Diogo. Boa tarde, Gabriel. Tá dando para me ouvir, não tá? Então, primeiramente, parabéns pela candidatura e pela proposta. Eu gostaria de falar sobre um ponto que você mencionou aí brevemente, foi a questão da diversidade do conselho, e isso está atrelado a não poder entrar pessoas de fora, então, isso estava na proposta ali do Otávio. Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua visão da viabilidade de você talvez deixar sempre os CJs, já saindo da empresa há mais tempo, pessoas de fora mesmo entrarem no conselho. Eu acho que seria legal, acho a execução bem difícil. E, de novo, é algo que tem que partir da diretoria e não necessariamente do conselho, porque, igual eu falei, acho que o conselho não tem que trazer propostas de ação necessariamente para o órgão, mas é algo viável dependendo da forma que for pensada. Por exemplo, a gente teve, né, o conselho consultivo, que de certa forma tinha um papel ali de orientar e que funcionou por algum tempo, depois começou a cair em desuso, mas que nunca foi oficialmente finalizado, então, teoricamente, ainda existe, né? Não no regimento interno, mas ainda existe na teoria. Mas, assim, é algo difícil de executar, sendo sincero, porque as pessoas já não têm uma ligação tão forte com o CJ, tem muitas outras prioridades na vida. Então, eu acho que o principal ponto de trazer pessoas de fora seria em momentos bem específicos. Então, acho que trimestralmente, talvez, numa análise de RG, para a gente conseguir ter uma apresentação ali para alguém que está de fora e conhece o mercado. Eu acho que o Anderson Cabino é uma pessoa excelente para isso, por exemplo, que está no Sebrae lá há 30 anos já. Não, 30 anos não, 20 anos. Então, eu acho que tem esse tipo de espaço de atuação, principalmente em momentos mais estratégicos para discutir coisas mais gerais. Momentos de atuação pequena, no dia a dia, eu acho bem, bem viável. Algum mais consultor tem pergunta? Diretoria. Levanta a mão. Pedro, pode perguntar. Tá. Gabriel, eu queria saber o seguinte. O conselho é o principal guardião da estratégia de longo prazo da empresa, né? Pensando nisso, eu queria que você fizesse uma análise crítica da nossa visão atual. Em qual sentido? O que você acha que vai permitir ao CJ alcançar ela? Como que a gente vai analisar isso ano a ano? O que baliza ela? Bom, então, acho que uma proposta até que vem bastante de você nas reuniões de diretoria, que faz muito sentido é a gente ter o parâmetro de referência do mercado definido esse ano, para todos os anos já do PE, e que vai ajudar a gente a poder balizar esse direito. Mas, assim, acho que a gente tem um indicador que mensura a nossa visão e o objetivo é realmente ter metas para ele que consiga balizar se a gente atingir ou não. Acho que seria o único problema relacionado a isso atualmente. E pensando no contexto atual, você acha que a visão da OCJ é coerente com o nível de maturidade da empresa? Acho que sim. De certa forma, a gente tem uma visão usada e a gente tem um indicador que mensura isso, e a visão acaba sendo, entre aspas, uma metáfora para representar algo ali um pouco mais tangível, que é, no caso, o indicador. E a gente tem o objetivo de maximizar essa referência de mercado, e dependendo dos resultados que a gente colocar como base, a gente consegue ter isso de forma mais clara. Luísa. Show. Eu queria voltar um pouquinho na outra pergunta que eu fiz, que eu comentei, né, sobre o que você tinha comentado, que você quer ter uma proximidade da diretoria como um todo e ser um conselheiro consultivo para a diretoria como um todo, poder, né, buscar conselhos e trocar ideias sobre as decisões que vão ser tomadas. Só que acontece uma questão que muitas vezes a comunicação entre diretoria e conselho, ela tem que passar pela presidência. E se a presidência não é muito aberta a essa comunicação, às vezes a diretoria não fica tão próxima do conselho como deveria. Eu acho que isso aconteceu esse semestre um pouco, não sei a sua opinião, mas eu queria saber como que você acha que essa comunicação pode ser mais próxima de diretoria e conselho, mesmo se a presidência não for tão a favor dessa comunicação. Teoricamente, você não precisa de aprovação da presidência para falar com o conselho, tanto que tem um grupo de diretoria com o conselho. Só que no semestre passado, principalmente, e no início desse semestre, a gente tentou regular um pouco de quais momentos a gente vai recorrer ao conselho, principalmente pelo poder deliberativo excessivo. Eu acho que a gente quebrando um pouco dessa mística e tornando o conselho algo mais acessível para discussões e menos deliberativo e mais compreensível também, a gente consegue ter um contato mais próximo e favorecer esse contato. Mas você mesmo pode ter exemplos lá do grupo da diretoria com o conselho que a gente mandou mensagens lá, os diretores mandaram mensagem lá sem pedir a presidência, só que em alguns momentos nem o conselho respondeu. Isso aconteceu no início do semestre com o Pedro, e a gente, enfim, se o conselho não responde, claramente não vai ter um contato muito próximo também. Mas eu acho que em alguns momentos sim, a presidência esse semestre foi um pouco restritiva nesse sentido, principalmente para evitar alguns problemas, mas acabou que o conselho não teve algum problema com isso,
e a gente pode voltar a um contato mais próximo, semestre que vem, se a diretoria desejar. E você acha que esse semestre o conselho ia ser deliberativo se a gente mandasse mensagem? Então, não, agora olhando desse lado, mas no início do ano, sim. Porque no semestre passado a gente teve deliberações sobre, por exemplo, o tipo de post que a gente estava fazendo no Instagram, decisões quanto a se a gente deveria abrir um PSP ou não, e isso são coisas que eu acho que não cabe ao conselho decidir. E esse semestre, quando a gente ponderou sobre, por exemplo, a abertura do gerência de RH para novos consultores, o conselho foi bem restritivo. Então, de certa forma, é uma incógnita. No início do ano, não. Hoje em dia, eu acho que... No início do ano, eu achava. Hoje em dia, eu acho que menos, assim. Não sei. Mas acho que não, talvez. Obrigada. Show. Eu vou fazer uma pergunta que é nessa linha que a Luísa fez também, mas o meu vai mais para o lado da pessoalidade. Eu acho que o conselho, em alguns momentos, demonstrou certa pessoalidade quando resolvia problemas diretamente com um diretor ou com outro. Eu acho que isso, tanto esse semestre quanto semestres anteriores. E aí, visto que quem era um diretor que era mais próximo de um conselheiro acabava tendo uma resposta que até mesmo a gente da presidência esse semestre, por exemplo, não ficaram sabendo, ficamos sabendo depois. Então, e aí eu queria saber, tipo, de você, assim, como que para o semestre que vem você pretende não ter essa pessoalidade nesse sentido, e se você acha que essa pessoalidade em algum sentido atrapalhou os processos da UCJ, e como? Eu acho que acabou, primeira coisa, a gente ter mais uso do grupo de presidência e diretoria e conselho, que eu acho que faz mais sentido, a gente discutir várias coisas por lá. Acho que algo que incentiva essa pessoalidade é justamente o conselho ser responsável por validação de cafés de forma segregada, então cada conselheiro valida um café específico. Eu não sou contra isso, porque eu acho que ajuda na distribuição de tempo, mas, por exemplo, agora a gente não tem cafés de célula, a gente tem cafés de processos, mas a validação ainda é por célula, o que não faz sentido. Então, acho que a gente tem que começar a estruturar essa prestação de contas e alinhar isso melhor, para conseguir justamente que o conselho tenha um papel menos direcionado para diretorias e mais para processos, e consiga ajudar de forma mais clara nesse sentido. Mas, além disso, eu acho que toda decisão tomada, ou todos os comentários assim, tem que ser uniformes, né, entre diretoria e presidência. Se vai falar para um, tem que falar a mesma coisa para o outro. Eu acho que isso em alguns momentos foi prejudicado pela pessoalidade mesmo, mas acho que não é algo que a gente consiga processualizar, é algo que realmente, como você falou, depende da personalidade, e aconteceu e acontece às vezes. Gabriel, eu queria fazer uma pergunta mais geral em relação ao conselho, em relação à minha experiência na UCJ com o conselho de administrativo da empresa. Eu acho que no momento em que eu fiz trainee, no primeiro semestre do ano passado, a gente tinha a visão de um conselho UCJ em si, de um conselho muito restritivo, que às vezes tinha tomado decisões muito em nome da diretoria, barrava muitas coisas que a diretoria gostaria de fazer, e desde então a gente vem num processo de o conselho ser menos incisivo e interferir menos na UCJ. Porém, nesse semestre atual, eu como diretor senti a interferência da UCJ muito pouco. Talvez eu poderia ter procurado mais, isso é uma responsabilidade mais da diretoria, mas o conselho interferiu minimamente nas funções da DMFIM, sendo que a gente mexe com toda a parte financeira da empresa, e como você falou, deu exemplo pessoal de que não tem interferência nenhuma, no seu caso, com o pagamento do ISS e COFINS. E aí, eu gostaria de entender do seu posicionamento em relação a isso, já que você, na minha visão, você prega um conselho ainda menos deliberativo, ainda tendo lá mais para aconselhar. Eu acho que para isso a gente teria que ter mais momentos personalizados de encontro, e se não acontecer, vai ficar muito menos difícil de conseguir encaixar todas essas coisas, pensando principalmente que isso não vem acontecendo nos últimos semestres. Então, eu acho que o ponto aí não foi falta de deliberação, mas falta de contato mesmo. Não tinha como deliberar sobre algo que o conselho nem tinha ciência que estava acontecendo. Acho que o conselho desse semestre foi muito ausente nesse sentido, excessivamente ausente, em vários sentidos. E um ponto que prejudicou foi esse, de não conseguir entender as coisas das células, dependia de repasse da presidência para isso. E acaba que não houve muito espaço para deliberar. Eu acho que no futuro, o conselho desse semestre que vem, eu prego um conselho mais presente, mas que não delibere. Então, que esteja ali, que entenda as coisas, mas que não esteja ali tomando decisões pela diretoria. E acho que é principalmente isso. Ainda mais nesse semestre, que a gente vai estar com uma diretoria vacante, 2 diretorias vacantes e alguns cargos de gerência, igual comentado na pergunta de diretoria. E assim, sobre momentos processorizados, a gente processorizou uma reunião por mês com o conselho esse semestre, só que a gente não executou por falta de priorização de ambos os lados. Então, acho que a gente pode começar a fazer isso funcionar melhor. Perfeito. Obrigado. Mariana. Gabriel, qual você acha que pode ser a atuação do conselho, pensando no contexto de cargos vacantes? Igual você comentou no contexto do LES em 2019, a gente sabe que vai ter alguns cargos aí que não vão ser
não vão estar completos até começo do próximo semestre. Eu queria saber qual que você acha que pode ser o papel do conselho nesse contexto. Acho que o conselho atua principalmente como facilitador e ajudar quem tiver responsável, que no caso é o Marcos, a priorizar as tarefas e ajudar a tomar as decisões. A gente não vai executar nada, não sei, que muito caos na empresa, e o que o Lessa fez não foi assumir um cargo, foi fazer uma auditoria interna, porque não tinha diretor e, teoricamente, ele fez o papel do conselho fiscal, que a gente pode convocar no CJ, dependendo da situação. Mas eu acho que, principalmente no RH, assim, vai ser necessário priorização de tempo, entendimento de funções, e eu acho que a gente também tem que facilitar, né, qualquer forma de reposição dessas pessoas. Então, talvez criar um novo PS no início do semestre que vem para poder aprovar um novo gerente de marketing, gerente de RHs, ou gerente de RH, ou atuar de outras formas, talvez criando cargos duplos, ou enfim, alguma forma de suprir isso. Eu acho que o conselho não pode dificultar isso, mas também não vai executar o papel operacional. Obrigada. Giovana, você tem pergunta? Tenho. A minha pergunta é acerca dos relatórios que você tinha mencionado sobre a diretoria enviar um relatório mensal. E aí eu queria, na verdade, entender melhor sobre esses relatórios. Seria uma análise, tipo as análises que são feitas no café, seriam enviadas? Se seriam distintos a isso? Quanto de profundidade, né, no caso, elas teriam? E em qual momento do mês elas seriam enviadas, tendo em vista também que, por exemplo, o próprio café já é algo que demanda bastante tempo dos diretores. Eu acho que isso é algo a ser elaborado pela presidência, basicamente trazendo pontos de discussão e o que está sendo decidido entre diretoria e conselho. Nada muito complexo, não. Por exemplo, esse mês a gente está definindo PF, metas estratégicas, plano Búzios, essas coisas. Então, colocar lá, pô, estamos discutindo tal coisa, estamos orçando tal coisa, estamos olhando isso, aquilo e tudo mais. Enfim, acho que isso seria um momento. E algo, assim, sobre temporalidade, não tem nenhum específico. Eu acho que pode ser algo depois dos cafés, talvez, para trazer um pouco de análise estratégica também, não sei. Mas é uma sugestão, igual eu comentei. Nada que eu vou me propor a fazer, por exemplo. Beleza. Gerentes que tenham pergunta? Larissa, pode perguntar. Eu queria voltar em algumas coisas que já foram conversadas, mas aprofundar um pouco. Você falou de garantir que o conselho tenha menos poder de decisão e seja realmente fonte de ponderações e conselhos para os diretores. Só que, ao mesmo tempo, buscando uma aproximação do próprio conselho, da diretoria e da empresa como um todo. Para mim, essas coisas parecem um pouco contraditórias, dependendo da forma que for executado. Então, eu queria realmente seu posicionamento em relação a isso. Essas duas coisas. Eu não acho que é contraditório, porque o poder de deliberação ele é executado pelo conselho quando o conselho quer. Então, ele pode simplesmente falar, eu não concordo com essa decisão, mas vocês podem fazer da forma que vocês preferirem. E minha sugestão é essa. Eu acho que é o que eu pretendo fazer. Mas, assim, não quero barrar nenhuma decisão e nem forçar ninguém a tomar decisão nenhuma. Sobre presença, eu acho que é interessante o conselho estar no retiro, e é interessante o conselho estar em sabatinas, principalmente para conseguir trazer, talvez, perguntas qualificadas de coisas que, enfim, não sei se um diretor ou um gerente às vezes vai querer perguntar, ou vai ter conhecimento para perguntar. E no retiro, justamente para conseguir trazer esse sentimento de história, principalmente, e conseguir fazer as pessoas se sentirem mais parte da empresa. Mas, assim, não acho que seja necessariamente conflitante. Eu acho que depende de postura. A postura que eu proponho é de não deliberar na maior parte dos casos. Maria Luísa. Eu queria saber, na sua opinião, quais são os impactos de ter um conselho formado exclusivamente por membros que foram das células de projetos ou da presidência? Acho que acaba sendo um conselho muito voltado para o core business da empresa, porque, querendo ou não, projetos puxa para esse lado e a presidência cria, enfim, a empresa inteira é voltada para isso, então acho que não necessariamente é um problema nesse sentido. Acho que o principal ponto disso é que alguns processos de outras células a gente não tem conhecimento, mas pelo lado bom, o Pedro está fazendo os BIs agora das células, ele conhece todos os processos da empresa, e eu fui diretor de RH e demiti no início do ano, então eu também conheço todos os processos da empresa, com exceção de alguns do marketing. Então, acho que a gente acaba tendo bastante domínio da área e tem como trazer perspectivas de vários lados, principalmente pela presidência. Mas, assim, enfim, eu acho que ter RH e ter marketing conseguem trazer outras perspectivas, mas não necessariamente vai ser muito ruim ter presidência e projeto só, até porque geralmente são os cargos que se candidatam ao conselho. Nesse caso, eu estou incluindo porque os presidentes foram da célula de projetos. E o que você pretende fazer para inibir isso, no caso, em relação ao marketing e RH, alguns pontos que não podem não ser tão abordados? Então, acho que um ponto muito tranquilo disso é justamente ter um contato mais próximo com os diretores, tentar entender melhor as coisas, mas igual, como eu conheço bastante do RH
e eu vou estar no conselho, eu consigo trazer essa perspectiva em vários sentidos. E também, igual comentei, é possível a gente trazer pessoas que já foram dessas células para deliberar outras coisas específicas e usar esse conhecimento para melhorar a diversidade de opinião. Obrigada. Algum gerente quer fazer pergunta? Consultores? Joana, pode perguntar. Boa tarde, Gabriel, parabéns pela proposta. Vocês estão me ouvindo tranquilo, gente? Show. No início da sua apresentação, você discutiu um pouco sobre queixa que você recebeu de consultores e de gerentes sobre o distanciamento do conselho com relação ao corpo tátil e ao corpo operacional da empresa, mas você trouxe que não necessariamente isso seria um problema, mas que isso foi uma queixa apresentada para você. Ao mesmo tempo, o conselho tem deliberações em cima de questões que podem impactar diariamente no dia a dia de trabalho das pessoas que são parte desses dois corpos da empresa. Em que medida você acha que o conselho pode atuar para tentar, de certa forma, ouvir mais esses dois corpos? Se você acha que isso seja interessante, se não, por quê e se sim, como? Eu acho que isso acaba sendo um papel da presidência e do RH de trazer, e do projeto também consegue trazer bastante isso, de trazer percepções de consultores para o conselho. Eu acho muito difícil o conselho realmente conseguir criar uma relação de vínculo suficientemente próxima com os consultores para entender essa realidade, sem criar uma pessoalidade com algum consultor específico. Então, eu acho até meio perigoso. Então, eu acredito que isso tem que vir da diretoria e talvez abrindo as discussões e tornando as reuniões de conselho menos voltadas apenas para conselho e presidência, a gente consiga ter um papel mais claro nisso. Mas, teoricamente, a presidência traz as percepções para as decisões tomadas. Algum consultor mais quer fazer pergunta? Não? Diretoria? Luísa, pode começar. Ok. Eu queria voltar nesse ponto aí que foi citado algumas vezes de sobrealocação, que você falou que não é interessante a gente sobrealocar pessoas, porque a gente quer vender projetos mais caros e ter pessoas fazendo um projeto que sejam projetos mais caros. Só que o que acontece é que esse ano a gente já tentou fazer alguns testes de vender projetos mais caros, chegando até um limite, e a gente percebeu que existe um limite que o mercado compra e que nem sempre dá para passar dele. Também conversando com diretores de projetos anteriores, eu percebo que outros diretores também têm essa percepção. E aí, pensando em sobrealocação, eu acho que foi até uma das perguntas que o conselho te fez, e foi um outro assunto que surgiu esse ano, que é a questão de gerentes e diretores executarem projetos. Tendo essa demanda dentro da UCJ, você como conselheiro, qual que é a sua opinião sobre isso? Acho que não faz muito sentido, a não ser em casos específicos, de tipo, final do ano a gente precisa para bater a meta, mas acho que normalmente é meio inviável pelo tempo, mas existe, assim, casos que aconteceram e existe forma de fazer funcionar, mas acho que hoje em dia, pela demanda de trabalho, não é muito viável. Sobre limite de preço, não sei se você perguntou sobre isso, mas só dando um parecer sobre a minha opinião, eu acho que existe um limite para o preço do produto que a gente tem hoje. O objetivo do PE é valorizar o nosso produto em um prazo de 3 anos. Então, a gente consegue aumentar o valor dele ao longo do tempo, que eu acho que é o objetivo nosso. Então, há um caminho a ser trilhado para conseguir chegar nesse mundo ótimo, e por isso mesmo que não há problema em sobrealocar hoje em dia, porque a gente já está no limite do nosso preço e a gente já está numa qualidade que é de acordo com esse preço, mas em 3 anos talvez o nosso objetivo seja ter projetos executados com 6 horas de trabalho por dia, que vai agregar muito mais valor e que a gente não consiga sobrealocar. Ok. Alguém mais da diretoria tem pergunta? Eu tenho uma pergunta. Você tinha citado durante essa pergunta da sobrealocação sobre os consultores, né, trabalharem até mais tempo, lá cerca das 6 horas, e apesar de entender que a atualidade a gente se pauta lá no cerca das 3 horas, eu queria saber como, embora essa não seja a nossa realidade, como pensamentos como esse podem, na verdade, tornar a empresa mais excludente, considerando pessoas como aquelas de baixa renda. Eu acho que conseguindo trabalhar 6 horas cobrando um preço maior, a gente consegue fornecer uma ajuda de custo maior. Nosso objetivo semestre que vem é oferecer uma ajuda de custo, que a gente é limitado pelo nosso planejamento financeiro. Se a gente tem mais verba disponível, a gente consegue equiparar talvez uma verba de bolsa de IC, por exemplo, que é R$400 por mês, se eu não me engano, ou monitoria, e que eu acho que já é algo que consegue dar bem mais facilidade para as pessoas trabalharem no CJ e continuarem, do que elas trabalharem 3,2 horas por dia, mas com estágio concorrente. Até porque
a gente tem histórico de bastante dificuldade de conciliação de estágio com carga horária. Então, hoje o problema nosso realmente não é falta de tempo, assim, porque já tem a falta de tempo. As pessoas já não conseguem conciliar uma parte das vezes, com raras exceções. Então, a gente hoje tem um problema de realmente falta de recurso. A gente tem que conseguir oferecer recursos para as pessoas não precisarem do estágio. E hoje, pelo preço que a gente cobra dos projetos e pelo dinheiro que a gente gera, a gente não tem capacidade de oferecer o suficiente. Só uma ajuda pequena, o que já torna a empresa excludente. A gente já elimina uma parte da parcela da população que não consegue trabalhar no CJ. Então, se a gente consegue valorizar o produto e chegar num nível que a gente consiga cobrar mais caro e ter mais verba disponível e priorizar isso, a gente consegue englobar todo mundo. Então, acho que, na verdade, acaba não sendo necessariamente algo mais excludente. Ok. Eu tenho uma pergunta também, que é... Acho que assim, muita gente fala sobre esse contato, e acho que é natural da presidência com o conselho. Mas eu acho que a gente sabe que, muitas das vezes, o presidente também é considerado um conselheiro, na teoria, mas na prática a gente, muitas das vezes, viu a presidência sendo excluída de decisões e sendo apenas apresentado que o conselho toma e não convocando, principalmente o presidente, que é o responsável por esse papel, para participar, de fato, das deliberações. E aí eu queria saber de você, se você acha que faz sentido realmente o presidente fazer parte do conselho, e se sim, o porquê que muitas das vezes ele não faz na prática. Enfim, sobre isso, eu acredito que, primeira coisa, o presidente, no caso, no semestre que vem, se a gente for tomar um papel no conselheiro mais consultivo, o presidente vai ser quem vai deliberar as coisas, então o presidente vai ser responsável por pegar o que a diretoria está decidindo e tomar essa decisão. E eu acho que, se o presidente não está no conselho, a gente teria que tomar essa decisão pela diretoria e já fica um pouco confuso. E segunda coisa, eu acho que, historicamente, não é muito agregado o presidente nas decisões, tanto que o conselho sempre tem um grupo paralelo ao grupo do conselho, que são só os conselheiros sem ser a presidência, para poder discutir as coisas. Eu acho que isso é uma prática não muito boa. E, enfim, se a gente começa a englobar a presidência e a diretoria nas decisões e realmente agir de forma mais aberta, eu acredito que seria mais fácil para o presidente se ver como parte do conselho. Até a diretoria se vê assim como parte do processo decisório, pelo menos. Alguém mais tem pergunta da gerência e consultores? Maria Luísa, pode perguntar. Eu queria concluir rapidão a minha última pergunta, que você falou de chamar outras pessoas para deliberar, nos casos de pontos mais voltados a células específicas. Eu queria saber quais seriam essas pessoas. Seriam diretores atuais, se seriam diretores antigos, sempre os CJs, ou pessoas do mercado? Acho que existem várias opções, Malu. Se a gente for falar, por exemplo, do RH, a Giovana, que vai sair agora, eu acho uma pessoa que é disponível, pelo menos na minha percepção, ela pode até negar, mas enfim. A gente tem outros diretores de RH no passado que são disponíveis, a Mayan, que trabalhou como gerente de RH, também é disponível, a Letícia, que vai sair agora, também é disponível, diretora de RH. Sobre marketing, Hubert, enfim, acho que não faltam pessoas para ajudar nisso. E sobre sempre os CJs, a gente tem uma lista, né? E a gente consegue ver onde as pessoas trabalharam, a gente tem o Azeitonas, tem o grupo de sempre presidentes, então a gente tem vários lugares para recorrer a pessoas para ajudar. Então acho que não tem muita falta de gente, não. Beleza, era só para saber dessas ideias mesmo. Obrigada. Larissa. Eu queria voltar um pouco no que a Giovana trouxe de a gente acabar sendo um pouco excludente se a gente aumentar, por exemplo, o tempo de dedicação esperado. Ainda que eu entenda que isso traga uma maior transparência com o que a gente espera, eu acredito que acabar realmente excluindo parcela das pessoas que já não conseguem participar. E aí você comentou para a gente ter mais recursos. Só que a gente já tem recursos que estão investidos ou guardados e não são utilizados, porque o nosso planejamento financeiro não permite. Você entende que isso poderia ser modificado em prol de aumentar e melhorar a nossa diversidade ou não faria sentido? Eu acho que é um pouco complicado, porque a gente estaria tirando ali uma quantidade fixa da nossa reserva por semestre, o que ia acabar em algum momento. Então, eu acho que o objetivo principal é conseguir alocar isso dentro do nosso planejamento financeiro mesmo, para conseguir garantir que isso seja algo mais perpétuo. Mas, assim, minha visão é que a reserva, para ser usada, deve ser usada em coisas que têm mais sentido dentro da estrutura da empresa, coisas que são mais perenes. Então, coisas recorrentes é um pouco complicado, porque a gente não vai ter poder de reposição. A gente não teria o poder de reposição fixo, mas a gente tem como realidade a reserva aumentando, né, durante os anos. Ainda assim, você entende que não faria sentido.
Na verdade, a reserva não está aumentando durante os anos porque a gente está pegando a sobra dela e investindo em coisas desde o meio do ano passado. Então, a gente doou 15 mil reais para a FUNP e Faceduca no início do ano passado, no meio do ano passado, e a gente, teoricamente, vai usar a sobra de reserva nesse semestre agora, se tiver, para poder ajudar a bancar abusos, enfim. Então, a reserva está um pouco fixa. O que eu defendo, assim, da reserva é que ela seja, o que sobra, né, de caixa de um semestre para o outro, é que ele seja colocado no próximo planejamento financeiro, para ele poder não ter aumento de reserva, porque eu acho que não faz sentido. Mas aí já entra em outros 500. Algum gerente ou consultor tem pergunta? Não. Diretoria, alguém mais tem pergunta? Não? Então, é isso, gente. Acho que a gente encerra aqui a sabatina do Gabriel. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida também, podem procurar o Gabriel depois, conversar com ele, perguntar sobre a proposta. E é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Então, a gente volta 3h20 com a sabatina do Juan. Eu tenho que Marquinhos, eu vou finalizar a gravação. Pode finalizar. Finaliza, porque aí depois